Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula. Nesta aula nós vamos corrigir alguns exercícios da prova geral 2 do ano de 2019, da turma aí do oitavo ano, tá ok? Vem aqui comigo. Bom, o primeiro exercício vai falar sobre a equação do segundo grau. Como nós podemos perceber aqui, ó, nós temos x ao quadrado menos kx mais 36 igual a zero na variável x, onde k é um número real, ok? E esta equação, pessoal, ele está dizendo que tem duas raízes reais e distintas. Bom, nós devemos lembrar então que a orientação que nós temos acerca das quantidades de raízes, né, que nossa equação tem, vai ser o discriminante. Então, se o discriminante for maior que zero, eu possuo duas raízes reais e distintas, ou seja, x1 diferente de x2. Se eu tiver o delta igual a zero, eu tenho raízes duplas, ou seja, raiz vai ser o x1 igual a x2. E se o delta for menor que zero, você não possui raízes reais, ok? Então você não possui raízes reais, ok? Bom, como ele está dizendo que esta equação possui raízes reais e distintas, ou seja, o seu discriminante vai ser maior que zero, ok? Quem é o discriminante? É b quadrado menos 4ac, isso maior que zero, ok? Aqui nós vamos pegar então os coeficientes da nossa equação. O a acompanha o x quadrado, que vai ser o 1. O b nós temos aqui que é o menos o k. E o c é o termo independente, que é 36. Após isso, pessoal, vamos somente substituir na nossa inequação que está sendo formada aqui. Ó. Quem é o b? É menos o k. Então, menos k ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 36, isso maior que zero. K ao quadrado, k quadrado, 4 vezes 1 vezes o 36 vai dar 144. Como aqui você só tem o sinal negativo, então fica menos maior que zero. Então temos que k ao quadrado é maior que 144. O quadrado passa extraindo a raiz, então k é maior que mais ou menos a 144, só que é claro, raiz quadrada. Então k é maior que mais ou menos o 12. Pessoal, aqui cabe uma interpretação que a gente vai ter que tomar cuidado, beleza? Qual vai ser, ó? Se você olhar para a nossa situação aqui, ó, o discriminante tem que ser maior que zero. E o nosso k, ele é o b, beleza? Ele é o b. Então, perceba o que vai acontecer aqui, ó. Para ficar mais fácil, vamos analisar só aqui, ó. Aqui vai ficar mais fácil ainda para a gente entender, ó. Se você pegar aqui, ó, k ao quadrado tem que ser maior que 144. Bom, se você pegar então um k maior que 12, ok, beleza? Porque 13 ao quadrado vai ser 169, vai ser maior que 144 e assim por diante, ok? Agora, pensa comigo. Se você pegar alguém menor que 12, 11, por exemplo, vai dar 121. Então não vai satisfazer. Se você pegar o 10, vai dar 100. Então não vai satisfazer. Como você tem aqui ó, o menos o 12, nós não podemos pegar algo maior que menos 12. Porque se eu pegar algo maior que menos 12, vai ser menos 11, menos 10, menos 9. E quando eu vier aqui, ó, se eu pegar menos 9 ao quadrado, vai dar o quê? 81. É menor que 144. Então eu não posso pegar valores maiores que menos 12. Mas eu posso pegar valores menor do que menos 12. Se eu pegar o menos 13, vai servir? Vai, ó. Menos 13 ao quadrado vai dar 169. Ou seja, vai ser maior que 144. Então, a minha resposta aqui vão ser valores maiores do que o 12 ou menores do que o menos o 12. Então, a resposta correta aqui para nós ó, é a letra E. Ok? Agora, nós temos o exercício 22. Sendo x1 e x2 as raízes da equação, nós temos aqui uma equaçãozinha do segundo grau. Então, o valor da expressão x ao quadrado mais x ao quadrado, lembrando que são as raízes, né?
A soma das raízes, ambas, a soma dos quadrados das raízes vai ser quanto? Pessoal, a gente vai ter que recorrer a uma seguinte situação, tá? Só para facilitar aqui o nosso cálculo, para eu não ficar poluindo aqui o nosso cálculo, eu vou chamar ali, ó, o x1, eu vou chamar de A, o x2, eu vou chamar de B, só para ficar mais fácil, tá? Só para a gente não ficar com muita informação na tela aqui, e aí vocês podem ficar perdidos. Então, o que ele está pedindo aqui, ó? Ele está pedindo A ao quadrado mais B ao quadrado. É isso que ele está perguntando, tá? Que são as raízes, x1 e x2. Estou fazendo isso, vou falar mais uma vez, para facilitar o entendimento, para não ficar tanta informação na nossa tela. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Perceba que aqui está aparecendo a quadrado mais b quadrado. Pessoal, eu vou transformar, vou fazer uma mudança aqui, né? Eu vou usar um artifício, que é trabalhar com produto notável. Quem é o produto notável? A mais b ao quadrado. Vamos desenvolver. Como é que eu desenvolvo isso aqui? O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Pessoal, vocês vão falar, professor, não é a mesma coisa, tem alguma coisa aí diferente. Eu quero apenas a quadrado mais b quadrado. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, a quadrado mais b ao quadrado. É isso que eu tenho aqui, ó, pessoal, não é? Exatamente isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, a quadrado mais b quadrado. Isso vai ser a mesma coisa, tá? Que eu fizer isso aqui, ó. A mais b ao quadrado. Agora eu vou tirar quem? Eu vou tirar 2ab, porque isso aqui, ó, está a mais. Não é isso que você está dizendo? Então, eu vou retirar 2ab. Então, perceba que se você resolver a mais b quadrado, vai dar tudo isso. Só que não me interessa tudo isso. Só me interessa o a quadrado mais o b quadrado. O que está a mais, eu estou retirando. Quem é que está a mais? É o 2ab. Então, eu vou tirar 2ab. Beleza? Então, olha lá. O que vai acontecer aqui? Eu tenho a soma das raízes. Então, isso aqui, ó, quem que é? É x1 mais o x2. E isso aqui é x1 vezes o x2. Eu tenho a soma e eu tenho o produto das raízes. Beleza? É isso que eu tenho. Então, agora a gente vai ter que pegar a relação de Girard, né? A relação que existe entre os coeficientes e as raízes. Nós vamos ter aqui, ó, x1 mais o x2, a gente sabe que é menos b sobre a. E o x1 vezes o x2, você sabe que é o c sobre o a. Ok? Então, agora você tem que olhar lá na sua equação, pegar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Vamos olhar lá, ó. Olhando lá para o enunciado, vamos olhar para a nossa equação aqui, ó. O a é 12, o b é menos 1, o c é menos 1. Então, nós vamos fazer isso aqui agora, ó. A formulinha diz que é menos b sobre a. O b é menos 1, então é menos 1 sobre o a, que é 12. Então, é 1 sobre o 12. E o c é menos 1 sobre o a, que é 12. Então, é menos 1 sobre 12. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Olha lá. Eu vou substituir. Quem é a soma das raízes? É 1 dozeavos. Quem é o produto das raízes? É o menos 1 dozeavos. Ok? Então, eu vou substituir aqui agora, ó. Tá? Vou vir aqui, ó. Nessas duas situações aqui, ó, a soma das raízes, o produto das raízes. Nós vamos substituir. Então, aqui, pessoal, ó, a soma das raízes está ao quadrado. Então, nós temos a soma. Quem é a soma? É 1 sobre o 12 ao quadrado, menos duas vezes o produto das raízes. Quem é o produto das raízes? É o menos 1 sobre o 12. Beleza? Agora é só resolver, ó. Como é que vai ficar? 1 dozeavos ao quadrado, 1 sobre o 144. Bom,
O 2 dá para simplificar com 12. Então, menos com menos vai dar mais. E ficou 1 sobre o 6. Nós vamos somar essas frações. Então, nós vamos fazer o MMC entre 144 e o 6. É o 144. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. 144 por 144 dá 1, vezes 1, 1. 144 por 6 vai dar 24, vezes 1, 24. Então, nós temos que vai ser 25 sobre o 144, ok? Então, o que ele está nos perguntando aqui, que é o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado, vai ser o 25 sobre o 144. Então, é a letra A. Exercício 23. A expressão, foi dada aqui a expressão para a gente, né? Ó, uma multiplicação de radicais. Sendo A, B e C números reais positivos, é equivalente a. Pessoal, vamos observar o nosso numerador aqui, ó. Você tem um produto de radicais no qual o índice são iguais. Então, vamos pegar a seguinte propriedade, ó. Você tem a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso é a mesma coisa que você fazer a raiz enésima de A vezes B. Então, você pode colocar tudo dentro do radical. Então, é isso que a gente vai fazer inicialmente. Então, nós vamos pegar ali, ó, A na 7 vezes A na menos 3 vezes B na menos 1 vezes B na 5 vezes C na menos 4 vezes C na 8. Tudo isso dentro da raiz quadrada e está sendo dividido por A quadrado vezes B quadrado vezes C ao quadrado. Beleza? Então é isso que a gente está fazendo, ó, essa primeira propriedade. Por que eu já deixei as bases iguais ali multiplicando? Porque a gente vai fazer de novo a regra da potência, a propriedade da potência. Multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Aplicando então a propriedade das potências, nós vamos ficar como? O A na 7 vezes A na menos 3 conserva a base, soma os expoentes. Então, é 7 menos o 3. Vezes o B na menos 1 mais o 5. Vezes o C na menos 4 mais o 8. Tudo isso está dentro da raiz. E sendo dividido por A quadrado, B quadrado, C quadrado, ok? Então, resolvendo aí as potências, vamos fazer aqui o A, 7 menos 3, 4, vezes 5 menos 1, 4, então B na 4, o 8 menos 4, então nós temos C na 4, beleza? E tudo isso está sendo dividido, né? E é claro, está dentro da raiz quadrada. A na 2, vezes B na 2, vezes C na 2. Agora aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Como aqui é um produto de fatores, eu vou considerar como se ele estivesse dentro de um parênteses. E aqui o expoente é 1. Tá? Então, aqui o expoente é 1. E eu vou aplicar aqui a propriedade da radiciação e a potenciação, onde eu tenho uma potência de expoente fracionário, transforma-se numa raiz. Então, o que o professor está dizendo? Ó, a propriedade diz o seguinte: se você tem a raiz enésima de A elevado a M, então você pode escrever como A elevado a M sobre o N. Quem está fora está embaixo, quem está dentro está em cima. Então, você pode fazer essa ideia. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Ó. Eu vou considerar A na 4 vezes B na 4 vezes C na 4. Aí, a raiz, olha lá. Quem está dentro é o 1, está em cima. Quem está fora é o 2,
está embaixo. Então, tudo isso elevado a meio, dividido por a quadrado, b quadrado, c quadrado. Vocês poderiam ter feito isso anteriormente? Poderia já ter feito isso lá no início, tá? Mas eu preferi fazer aqui no final, tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Você percebe que você tem um produto de fatores, então potência de potência, né? A gente vai multiplicar os expoentes. Qual é a propriedade de potência de potência? Eu vou colocar aqui, ó. Você tem A elevado a N elevado a M. Isso é a mesma coisa que A elevado a N vezes M, tá? Então, a gente vai fazer um produto de potências. Então, aqui, ó, como é um fator, uma multiplicação, é como se você tivesse o A na 4 na meio, o B na 4 na meio e o C na 4 na meio, pessoal. É a mesma coisa que está acontecendo ali, tá? E aí a gente vai dividir, ó, 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2, tá? Então a gente vai simplificar aqui, ó. O 4 dividindo por 2 que vai dar 2. Então o que sobrou? A na 2 vezes B na 2 vezes C na 2. Dividido por A na 2 vezes B na 2 vezes o C na 2. Pessoal, ficou claro aqui o resultado, né? Essa divisão só pode dar quanto? 1. Beleza? Então, perceba que aqui a gente aplicou as propriedades da potência, da radiciação, para conseguir resolver esse probleminha que tivemos no exercício 23. Então, a resposta correta é a letra D. Exercício 24. Na figura a seguir estão representados dois prédios, tá? Então, nós temos aí duas pombas estão situadas nos pontos A e B. O ponto P representa um pedaço de pão que se encontra em uma praça que fica entre os prédios e os pontos B e D. São as bases desse prédio, tá? Esses pontos B e D a gente percebe que formam um ângulo de 90 graus, né? Então você percebe aqui já pelo desenho que está sendo construído aqui dois triângulos retângulos, né, pessoal? Sabendo que as distâncias entre as pombas que estão nos pontos A e E até o pedaço de pão são respectivamente 29 metros e 17 metros. Então vamos colocar aqui, ó. Então essa distância aqui é 29 e esta aqui é 17, tá? A diferença entre as alturas do maior e do menor prédio é. Então a pergunta dele está aqui no finalzinho, ó. A diferença entre as alturas do maior e o menor prédio. Então eu preciso achar aqui, ó. Vou chamar aqui de Hzão a altura do maior e de Hzinho a altura do menor. Beleza? Então a gente precisa da altura B e a gente precisa da altura ED. Pessoal, como a gente tem dois triângulos retângulos, nós sabemos ali qual é a distância ali da pomba até o pão, sabemos ainda qual é a base que nós temos aqui, que é a distância do prédio até esse pão. Então basta a gente aplicar Pitágoras, né? Então fazendo Pitágoras no Hzão, então nós temos a hipotenusa que é 29 ao quadrado, igual a Hzão ao quadrado, mais o 20 ao quadrado. E vamos resolver e achar o Hzão. A mesma coisa é o Hzinho lá. Então nós temos a hipotenusa que é 17 ao quadrado, igual a Hzinho ao quadrado, mais o 8 ao quadrado. Então agora vamos resolver o Pitágoras, ok? 29 ao quadrado temos que é 841, igual a Hzão ao quadrado, e 20 ao quadrado nós temos que é 400. Então 841 menos 400 é igual a Hzão ao quadrado. Então 841 menos 400, nós temos que é 441 igual a Hzão ao quadrado. Então Hzão é a raiz quadrada de 441.
Raiz quadrada de 441, nós temos que vai ser igual a 21. Como a unidade de medida é metros, então 21 metros. Agora nós temos Hzinho, 17 ao quadrado, nós temos que vai ser 289 igual a Hzinho ao quadrado mais o 64. Então, 289 menos o 64 é igual a H ao quadrado. Então, temos que a subtração vai dar 225 igual a Hzinho ao quadrado. Então, Hzinho é a raiz quadrada de 225. Então, a Hzinho vai ser igual a 15 metros. A pergunta é, qual é a diferença entre as duas alturas, né? Então, a diferença entre as alturas de 21 para 15 vai ser de 6 metros, pessoal. Então, a diferença aí vai ser de 6 metros. Basta você fazer, né? 21 menos o 15. Então, nós temos aí que é igual a 6. Então, a alternativa correta, vamos ver lá, letra C, ok? Bom, exercício 25. Uma fábrica possui 20 máquinas idênticas que produzem no total 27.540 peças por dia. Como os pedidos aumentaram, o dono comprou 30 máquinas iguais às que já tem a fim de suprir as novas necessidades. Assim, após a compra das novas máquinas, a produção diária total de peças dessa fábrica passou a ser de... Bom, pessoal, aqui a gente tem relativamente aqui uma ideia de regra de 3, né? Então, você tem as máquinas, ok? Você tinha 20 máquinas e ela produzia 27.540 peças. Depois você comprou 30 máquinas iguais, tá? Só que é mais 30, né, pessoal? Olha lá. Comprou 30 máquinas iguais. Então, se você colocar o 30 aqui, ó, está para X, você acabou de cometer um erro, tá? Não é 30, você tem que fazer 20 mais 30, ou seja, eram as 20 máquinas que você tinha, mais as 30 que você comprou. Então, a pergunta não é, com 30 máquinas eu vou produzir quantas peças? Não foi essa a pergunta, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui, ó, o correto é você colocar 50 máquinas, porque você tinha 20, comprou 30, então ao todo você tem 50 máquinas. Eu ensino para vocês, coloca uma setinha lá onde tem a sua variável x, e agora você vai comparar as grandezas, ok? Quanto mais máquinas, mais peças você vai produzir? Claro que sim. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, basta vocês montarem a proporção. 20 está para o 50, assim como 27.540 está para o x. E aí nós vamos resolver essa proporção. Se você quiser, você pode cortar o zerinho para ficar mais fácil, né? Então, 2 vezes x, 2x, e aí nós vamos ter 5 vezes 27.540. E resulta em 137.700. Então, x é 137.700 dividido por 2. Isso nos dá um resultado de x igual a 68.850. Então, nós temos aí a alternativa, vamos ver aí, 68.850, letra A, ok? Então, uma questãozinha aqui de regra de 3, mas tomar cuidado porque vai precisar da sua interpretação aí para você não cair no erro, tá bom? Muitos alunos erram exercícios desse tipo e é muito simples, né, pessoal? Bom, exercício 26, temos aí um sistema de equações e aí ele está perguntando sobre os valores A e B, que são solução, né, desse sistema.
qual dos intervalos aqui eles vão se encontrar, ok? Então, pessoal, o que você pode fazer aqui? Eu gosto de arrumar o sistema, tá? Como se fosse duas equações aqui bonitinhas, tá? X embaixo de x, y embaixo de y. Mas aí, o que você também poderia fazer? Você poderia isolar já uma variável. Isolando uma variável, você já pode fazer o método da substituição, ok? Mas vai depender do que você quer fazer, tá bom? Eu faria assim, menos 5x menos o y igual a 7 mais o 3. Então, olha lá, a primeira equação aqui, eu passei o y para lá e o menos 3 para cá, certo? Agora, na segunda equação, vou deixar ali, ó, 2x mais o 5, então vem menos 2x mais o y, ok? Igual a 5 mais o 6. Então, olha lá o que eu fiz. O 2x foi subtraindo, ok? E o 6, ó, passou para lá, somando. Então, a equivalência aqui vai ficar como? Menos 5x, menos o y, 7 mais o 3, eu tenho que é 10, menos 2x, mais o y, 5 mais o 6, nós temos que é 11. Então, se eu fizer isso, você percebe, ó, que já dá para a gente utilizar o método da adição, porque y menos y dá zero, ok? E aí sobrou aqui, ó, menos 5 menos 2, menos 7x, igual 11 mais 10. Quanto que é 11 mais 10? Vai dar 21. Então, x é o 21 dividido por menos o 7. Então, temos que 21 dividido por 7 vai dar 3. Como os sinais são diferentes, então o sinal é de menos. Então, eu tenho x já igual a menos 3. Então, perceba que eu arrumei as equações e usei o método da adição, mas você poderia ter ido direto pelo método da substituição, ok? Agora, basta você resolver o valor do y, tá? Bom, escolhe qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa primeira ali, ó. Menos 5x menos o y igual a 10. O x é menos 3. Então, menos o 5 vezes o menos 3, menos o y igual a 10. Vamos resolver. 5 vezes 3, 15. Sinais iguais, sinal de mais. Ok? Então, você tem 15 menos o y igual a 10. Pessoal, o y já está negativo aqui. Então, vou passar o y para lá e o 10 em subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. 15 menos 10 igual a y, beleza? Já para o y ficar positivo, porque a gente vai precisar da nossa variável positiva, né? Positiva. Então, 15 menos o 10, você tem que é 5 igual a y. Então, o seu y aqui vai ser igual a 5. Então, a solução para esse nosso sistema é o par ordenado x igual a menos 3 e y igual a 5, beleza? E aí ele perguntou assim, o A e B, que são soluções, ou seja, esse aqui é o A e esse aqui é o B. São as soluções desse nosso sistema. Em que intervalo eles vão estar enquadrados, né? Perceba aqui que você tem um intervalo, ó, da seguinte maneira. Você tem aqui o menos 3, que vai até o 5, beleza? Então, a letra A não é, a letra B também não, a letra C também não serve, letra D também não. Então, a resposta para nós aqui, ó, é a letra E. Este intervalo que nós estamos falando vai estar do menos 4, então aqui seria o menos o 4 até o 6, tá? Eles se encontram neste intervalo, beleza? Então, resposta letra E. Tomar cuidado que as perguntas, às vezes, não é só resolver o sistema. Você precisa verificar o que, de fato, ele está querendo, tá bom? Vamos lá, pessoal, exercício 27. Um automóvel, ele está partindo da cidade A. Então, nós temos aqui, ó, cidade A para a cidade B,
a uma velocidade constante de 100 km/h, tá? Então, nós temos aí o veículo 1. Então, a primeira velocidade que nós temos é 100 km/h, ok? No mesmo instante, então isso aqui é muito importante, no mesmo instante, um outro carro vai sair da cidade B. Então, nós temos um saindo da cidade A, beleza? E nós temos um outro saindo da cidade B. Então, o carro que sai da cidade B vai ter uma velocidade de 120 km/h. Então, um vai a 100 km, o outro vai a 120 km/h. Se o encontro dos automóveis ocorre a 300 km da cidade A, então, olha lá, houve um determinado momento, certo? Que esses dois carros aí, eles se encontraram, tá? E eles estão o quê? A 300 quilômetros da cidade A, tá? Então, essa distância do encontro até a cidade B, eu vou chamar aqui, ó, toda essa distância, eu vou chamar de D. Logo, ok? Esse pedacinho da distância do B vai ser tudo menos a distância até A. Então, é menos 300. Beleza? Então, olha lá. A distância de A até B eu chamo de D, que é a distância total. Como eu sei que de A até o momento do encontro, até o local do encontro, tem 300 quilômetros. Então, o que falta até a cidade B é tudo menos os 300 quilômetros. Ok? Agora vamos pensar o seguinte, ó. Eles saíram no mesmo instante, como eu falei para vocês, tá? Eles saíram no mesmo instante. Se eles saíram no mesmo instante, no momento do encontro, o tempo vão ser iguais, tá? Ó, então aqui, ó, no momento do encontro, eu estou dizendo que eles levaram o mesmo tempo. Vou colocar tempo A e o tempo B. Eles levaram o mesmo tempo. Ok? O veículo A levou o mesmo tempo para percorrer esses 300 quilômetros e logo o veículo B levou o mesmo tempo para percorrer tudo isso aqui até chegar no ponto de encontro. Então eles saíram do mesmo instante e se encontraram, pessoal. Então o tempo foi o mesmo, tá? Se o tempo foi o mesmo, então eu posso chamar apenas da variável t. Beleza? Agora vamos recordar aquele triângulo que eu ensinei para vocês que relaciona as formulinhas da velocidade, né? Onde nós temos lá a velocidade é a distância em um determinado tempo, beleza? Vamos calcular o tempo do veículo A, uma vez que eu tenho a distância e eu tenho a sua velocidade, né? Ó, como é que calcula o tempo? O tempo é a distância sobre a velocidade. A distância é de 300 quilômetros, a velocidade foi de 100 quilômetros. Então, dividindo, temos aí, ó, que o carro A levou 3 horas para chegar até o ponto de encontro e a mesma coisa aconteceu com o carro B. Ele também levou 3 horas para chegar aí no ponto de encontro. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, como é que se calcula a distância? A distância é a velocidade vezes o tempo. Então vamos lá, ó. A distância é velocidade vezes o tempo. Só que aqui eu vou trabalhar em função da distância percorrida pelo carro B. Quem é a distância percorrida no carro B? Tá? Pelo carro B é a distância total menos 300. Qual é a velocidade exercida? 120 km/h. Qual foi o tempo? 3 horas, ok? Agora, pessoal, é só você fazer o seguinte cálculo, ó. Isola o valor do D. D é igual a 120 vezes 3, 360. O 300 passou somando. Então, nós temos que a distância total, ó, é 660 quilômetros. Então, essa é a nossa resposta. A distância total aí da cidade A até a cidade B vai ser de 660 quilômetros, ok?
Então, esse exercício aqui é aqueles exercícios que envolvem dois móveis, né? E é importante essa interpretação para que você consiga responder aí com propriedade. Então, a letra A vai ser a nossa resposta, ok? Vamos aí para o exercício 28. Sendo Q de x o quociente da divisão do polinômio aí de terceiro grau por x menos 1, ele está perguntando para nós quem é o Q de zero, tá? Então, a gente precisa aí do Q de zero. Primeiro aqui, pessoal, como ele está falando que o Q de x ele é um quociente da divisão desse polinômio P de x por x menos 1, então eu vou aplicar aqui o teorema do resto, tá? Então, pelo teorema do resto, ele me diz o quê? Eu vou pegar a raiz do meu divisor, então tem um x menos 1 igual a zero, então x é igual a 1, beleza? Então ele diz que eu vou calcular o quê? O teorema do resto, basta eu calcular o P de 1, ok? Porque o P de 1, eu vou substituir agora no lugar do x aqui, ó, tudo por 1. Vamos lá. Então vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes o 1 ao quadrado, mais 3 vezes o 1 menos o 1, tá? Então P de 1 é igual a 1 na 3, que é 1. 1 na 2 é 1, menos 3 vezes 1 menos o 3, 3 vezes 1, 3, menos 1. Então, P de 1 é igual a zero. Beleza? Pessoal, aqui, ó, como ele está falando que é o quociente da divisão, né, desse polinômio, então a gente está verificando que esse polinômio, ele de fato, ele é divisível por x menos 1. Se ele é divisível por x menos 1, ele está obtendo aí, ó, um resto igual a zero, tá? Possui um resto igual a zero. Agora a gente tem que lembrar daquela formulinha que é do algoritmo da divisão, né? Ó, quando você tem lá o dividendo dividido pelo divisor, nós temos o quociente e o resto. Para você tirar a prova real disso, o que você faz? O dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai tentar descrever agora, ó. Como a gente tem uma divisão, né, que é o P de x por o divisor, quem é o nosso divisor? É o x menos 1. Eu tenho um quociente como resposta, que é o Q de x, e eu vou obter um resultado, que é o resto aqui, certo? Agora você vai pensar aqui comigo, tá? O resto nós já verificamos que vai ser igual a zero. A gente já obteve aqui a nossa resposta, certo? Vai ser o resto zero. Então, nós vamos partir dessa ideia aqui, ó. Quem é o nosso dividendo? É o P de x. Ele é igual ao divisor, que é x menos 1, vezes o quociente, que é o Q de x, mais o resto, que é zero. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. Quem é o P de x? É o nosso polinômio, né? Quem é o polinômio? É x na 3 menos 3x ao quadrado mais o 3x menos 1. Isso é igual ao x menos 1 vezes o Q de x. Pessoal, mais zero eu não preciso nem colocar aqui, né? Agora a pergunta dele é o Q de zero. Então ele quer saber quando x for zero. Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar do x, vou colocar tudo zero em todos eles, tá? Então você vai ter aqui, ó, 0 na 3, menos 3 vezes 0 na 2, mais 3 vezes 0, menos 1 igual 0 menos 1 vezes o Q de zero, que é o que ele está te perguntando, ok? Bom, resolvendo, isso vai dar 0, isso vai dar 0, isso vai dar 0. Então sobrou menos 1 igual 0 menos 1 menos 1 vezes o Q de zero.
Bom, menos 1 está multiplicando o Q de 0, passa dividindo. Então, você tem menos 1 dividido por menos 1 igual a Q de 0. Então, você sabe aqui que o Q de 0 vai ser igual a 1. Então, Q de 0 igual a 1. Então, a nossa solução, vamos ver aqui, igual a 1, letra C, a nossa resposta. Bom, exercício 29. A figura a seguir representa um piso em um formato de área, um formato quadrado, né? De área 6.400 centímetros quadrados, tá? Então, a área desse quadrado que está sendo colocada aqui para nós é de 6.400 centímetros quadrados, que será colocado numa calçada de uma importante avenida. Sabendo que E é o ponto de encontro das diagonais do quadrado, ok? A, B, C, D, e os pontos F, G, H, I, J, K, L e M são os pontos médios dos segmentos que estão colocados aqui, respectivamente. A área sombreada do piso é... Bom, pessoal, a dica aqui é a gente tentar perceber o que está acontecendo na imagem. Eu vou colocar aqui para vocês, logo abaixo, algo que vai nos ajudar a decompor esses triângulos que estão sendo colocados aqui para a gente. Então, eu estou acrescentando aqui ó, um outro pontinho, tá? Também considerando ele um ponto médio do segmento que está aqui. E eu estou colocando aqui também um outro pontinho aqui, ó, que é o G', considerando também um ponto médio. Então, você percebe que neste quadrado aqui você tem dois triângulos que possuem aí essa parte sombreada, que são congruentes, são a mesma área. Então, na verdade, eu estou fazendo um triângulo aqui, ó, lembrando que aqui o ponto E, como é o ponto médio das diagonais, eu estou dividindo esse triângulo em 4 partes, tá? Então, aqui tem uma parte, a segunda, a terceira e a quarta parte, tá? Então, você está dividindo esse triângulo em 4 partes. Ou seja, cada triângulo desse aqui representa um quarto desse quadrado. O triângulo ABC, por exemplo, ele representa um quarto do quadrado que está sendo colocado aqui, que é o quadrado ABCD. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Percebe que quando eu coloco esses pontinhos aqui de referência, que são os nossos pontos médios, tá? Médios, o K' e o G', eu divido também, ó, os triângulos, eu faço a decomposição em triângulos congruentes. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos congruentes. A mesma coisa acontece aqui na parte de baixo. Você vai ter também 8 triângulos congruentes. Beleza? Então, como ele está querendo saber qual é a área dessa região sombreada, primeiro eu vou descobrir qual vai ser, então, a área desse triângulo ABC, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. O triângulo ABC é um quarto da área do quadrado. Então, vamos calcular isso aqui, ó. A área do triângulo ABC vai ser um quarto de... Quanto que nós temos lá na área? 6.400. Então, 6.400 centímetros quadrados. Então, 6.400 dividido pelo 4, temos aí então que a área do triângulo ABC vai ser igual a 1.600 centímetros quadrados. Então, perceba que essa área que a gente acabou de calcular é um dos triângulos aqui, né? Desses triângulos grandes. Então, eu tenho duas vezes essa área, porque eu vou ter também o triângulo que eu tenho ali, ó, é o CDE. Ele também possui 1.600 centímetros quadrados. Então, ao todo aqui, é claro, você vai ter 3.200 centímetros quadrados. Beleza? Bom, então, pessoal, se o total é 3.200, então você tem lá 3.200 dividido por quantos triângulos nós temos? Nós temos ao todo 16 triângulos, certo? Então, 32 dividido por 16 vai ser 2. Então, você tem ali ó, que cada triângulo desse tem uma área de 200 centímetros quadrados. Como você tem aqui 6, então você vai multiplicar por 6. Então, ao todo, você vai ter 1.200 centímetros quadrados. Beleza?
Então, a parte sombreada que está aparecendo ali para nós, ó, vai ser de 1.200 centímetros quadrados. Temos que a resposta correta, então, é a letra D. Vamos lá, exercício 30. Se o ponto A, que tem aqui a coordenada K e 3, é equidistante dos pontos B, do coordenada 2, 2 e C, então K é um número. Então aqui, pessoal, vamos prestar bem atenção, tá? Então ele está dizendo assim, ó, que o A ele é equidistante do ponto B e do ponto C, tá? Bom, então ele está dizendo aqui que o ponto A ele é equidistante do ponto B e do ponto C, ou seja, equidistante é que eles vão possuir a mesma medida. Então eu estou dizendo assim, ó, que a distância do ponto A até o ponto B ele vai ser a mesma distância do ponto A até o ponto C, porque o ponto A, repito, ele está a mesma distância de B e uma mesma distância de C. Então, nós vamos aplicar aqui a formulinha da distância entre dois pontos, tá bom? Então, fazendo a formulinha, nós temos lá, de novo, vou repetir ali o pensamento, distância de A a B é igual à distância de A a C, tá? Então, temos que vai ser a raiz quadrada, lembra lá, é a variação do x ao quadrado, x menos, que no caso aqui, xa menos o xb ao quadrado, mais o ya menos o yb ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de xa menos o xc ao quadrado, mais o ya menos o yc ao quadrado, tá, pessoal? Então, essas formulinhas aqui nós aprendemos lá na distância entre dois pontos, que é a geometria analítica. Como nós temos radicais em ambos os lados, então a gente não precisa trabalhar com eles, porque na simplificação, né, você vai cortar. É aquela ideia de você levar ambos os membros ao quadrado. E quando você faz isso, você vai simplificar os radicais, ok? Então, nós vamos desenvolver aqui, ó, substituindo então os valores. Então, vou ter x do A, que é o K, menos x do B, que é o 2, isso ao quadrado, mais o y do A, que é 3, menos o y do B, que é 2, isso ao quadrado. Igual, vamos lá, x do A, que é o K, menos o x do C, que é menos 4. Então, cuidado com a regrinha de sinal, tá? Tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado, mais o y do A, que é 3, menos o y do C, que é menos 2. Isso tudo ao quadrado, ok? Pessoal, perceba que a gente vai ter aqui produtos notáveis, no qual a gente vai ter que desenvolver, tá? Então, nós temos aqui, ó, o k menos 2 ao quadrado. Então, é o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes k vezes 2. Então, vai dar 4k, mais o segundo ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado, 4, ok? Então, esse desenvolvimento é este produto notável, ok? 3 menos 2 vai dar 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Então, nós temos aqui, ó, mais 1, ok? Isso vai ser igual, bom, k menos menos 4. Então, vou reescrever de novo. Então, é k mais o 4 ao quadrado. 3 menos menos 2. Então, é mais 3 mais 2, isso ao quadrado, ok? Vamos copiar de novo, k ao quadrado menos 4k. 4 mais 1 vai dar 5. Isso vai ser igual, vamos resolver o produto notável. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, é 2 vezes k vezes 4. Então, vai dar 8k. Mais o segundo ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16, ok? Aqui é 3 mais 2 dá 5, 5 ao quadrado, então nós temos que aqui vai dar 25, então mais 25. Tudo bem? Bom, k que está ao quadrado, nós temos aí
em ambos os membros. Então, quando você for passar um para o lado, vai subtrair k² menos k ao quadrado, ok? Então, vamos fazer assim, ó, menos 4k menos 8k igual a 16 mais o 25. Nós temos aí que vai dar quanto? 41, tá? E veio menos o 5. Então, nós temos menos 4k menos 8k, menos o 12k, 41 menos o 5. Então, nós temos que vai ficar o 36. Então, nós temos k igual a 36 dividido pelo menos o 12. Então, o k vai ser igual a menos 3. Ok? Portanto, aí o k é um número múltiplo de 3. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Ok? Como o resultado é menos 3, k é igual a menos 3. Então, diante das opções que nós temos, vai ser a letra D. Vamos lá, exercício 31. Sejam A, B e C números inteiros tais que, nós temos aqui A é menor ou igual a 3B, 11B é menor ou igual a 7C e o C é menor ou igual a 11. Só vamos fazer o primeiro pensamento aqui, qual que é? Relacionando as variáveis que nós temos aqui, o B e o C, tá? Então, eu tenho que 11B é menor ou igual a 7C e o C é menor ou igual a 11. Beleza? Como que vai ficar isso aqui? Ó? Um pensamento. Bom, vou multiplicar essa inequação aqui ó, por 7. Então, vai ficar como? 7C menor ou igual a 77. A primeira inequação eu copio 11B menor que 7C. Aí, agora, o que está dizendo aqui, pessoal? Olha lá. 7C ele é menor ou igual a 77. Então, eu vou substituir o 7C aqui ó, por 77. Tá ok? Então, vai ficar como 11B menor ou igual a 77. Isolando, então, B menor ou igual a 77 por 11. Então, B é menor ou igual a 7. Então, eu criei aqui uma relação agora do B. Agora, eu vou lá para o pensamento do A, né? O A, ele é menor ou igual a 3B. E eu sei que o B, ele é menor ou igual a 7. Beleza? Pessoal, a ideia é aparecer o 3B. Então, eu vou fazer igual eu fiz na primeira situação. Eu vou multiplicar por 3 essa última equação. Então, eu vou copiar a primeira, que é A menor que 3B. E 3B vai ficar menor ou igual a 21, né? Ó, 3 vezes B, 3B. 3 vezes 7, 21. Agora, eu vou partir da mesma ideia. Eu tenho A menor ou igual a 3B. No lugar do 3B, eu vou colocar o 21. Então, A ele é menor ou igual a 21. Tudo bem? Então, A menor ou igual a 21. Portanto, aí o maior valor para A, que é o que ele está dizendo aqui para nós, né? O maior valor que o A pode assumir vai ser o 21, por causa do sinalzinho de igual que nós temos aqui, ó. Se é menor ou igual a 21, então o maior que ele pode assumir é o 21. Então, nós temos aqui como resposta a letra B. Vamos lá, exercício 32. Sendo O o centro da circunferência e os ângulos como indicados na figura, a medida do ângulo x é igual a... Bom, pessoal, vamos pensar aqui. O ângulo B que nós temos aqui, ó, ele é um ângulo inscrito, tá? Então, nós temos aqui um ângulo inscrito. Então, existe uma relação do ângulo inscrito e o seu ângulo central, como nós estamos tendo aqui, ó. No caso dos 150 graus, ele vai ser um ângulo central, beleza? Perceba que tanto o ângulo inscrito, que é o ângulo B, quanto o ângulo central, eles estão enxergando o mesmo arco, ó. Eles enxergam o mesmo arco aqui, ó, que é o arco AE. Então, eles estão enxergando o mesmo arco.
beleza? Então aqui você tem um ângulo inscrito B e o seu ângulo central, que é 150. Qual é o teorema que nós temos aqui? Qual é a ideia que nós temos do ângulo inscrito e o ângulo central? O ângulo inscrito, tá? Nós temos que o ângulo inscrito ele vai ser a metade do ângulo central, beleza? Ele vai ser a metade do ângulo central, ou a metade da medida angular do arco que ele está enxergando. Porque a medida angular que nós temos, né? A medida angular do arco AE, que nós temos aqui, é de 150 graus. Então, aquele ângulo B, ele vai ter a metade, certo? Do ângulo AE. Então, ele tem a metade do arco, né? A metade do arco AE. Logo, aquele ângulo ali, ó, ele vai ter a metade de 150. Então, ele vai ter um ângulo de 75 graus. Ok? Agora, vamos pensar o seguinte, ó. 75 graus é tudo isso aqui, ó. É todo este ângulo. Então, quem é o B ali para nós? É o 11 mais o X mais o 22. Isso tem que dar quanto? Tem que dar 75 graus. Como ele quer saber a medida de X, é só você isolar o valor do X agora. 22 mais 11 dá 33. Então, 75 menos o 33. Então, você tem que o X vai ser igual a 42 graus. Ok? Então, a alternativa correta para nós é a letra B. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Como é uma correção de uma prova geral, né? O nome mesmo está dizendo, prova geral. Então, é de todos os conteúdos que nós aprendemos até aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouquinho mais sobre esses conteúdos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.